3, 2, 1. Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao meu canal novamente, o canal do professor Luciano Pimenta Valadares. E o papo hoje é Teoria Neoclássica da Administração. Bom, teoria neoclássica ela é importantíssima aí dentro da disciplina de Teoria Geral da Administração, né? Dentro do pensamento administrativo. Porque ela vem num período já vem depois, né? Da administração científica, que é o início, depois a gente tem a teoria clássica e depois a gente tem um grande salto aí com a teoria neoclássica da administração. Então vamos ver o que acontece, né, nesse período, por que essa teoria é tão importante. Bom, a abordagem neoclássica da administração, ela consiste primeiro em identificar as funções do administrador e, em seguida, destilar delas os princípios fundamentais da prática da administração. Então, quando ele fala ali destilar, quer dizer que é purificar, é tirar o que tem de melhor daqueles princípios fundamentais da administração, e aí surge, então, dentro desse contexto, a teoria neoclássica da administração. Então, a teoria neoclássica da administração, dentro desse tópico, a gente vai estudar as características da teoria neoclássica, a administração como técnica social, que é uma novidade, aspectos administrativos comuns à administração, também os princípios básicos da organização, centralização versus descentralização, que também é uma coisa nova que surge, e as funções do administrador. Então vamos lá. Os fundamentos da abordagem neoclássica, então, ele tem como o primeiro fundamento aí, a administração é um processo operacional composto por funções como planejamento, organização, direção e controle, como a gente já viu nas teorias anteriores, falando muito sobre esse planejamento, organização, direção e controle, com algumas variáveis. O segundo fundamento, como a administração envolve uma variedade de situações organizacionais, ela precisa fundamentar-se em princípios básicos que tenham valor preditivo. Ou seja, valor preditivo é uma coisa que você coloca antes, né? Então você coloca antes até de ter que necessariamente usar aquele valor compor de fato a teoria. Então, tudo é pensado antes, preditivamente. A administração é uma arte que, como a medicina ou a engenharia, deve se apoiar em princípios universais. Então, ela não vai criar um princípio do nada, né? Alguns princípios universais que rodeiam todas as outras disciplinas científicas. A administração, afinal de contas, é uma coisa científica, né? Provada. Os princípios de administração, a exemplo dos princípios das ciências lógicas e físicas, são verdadeiros, né? Então se testa antes, né? Agora sim, não é mais empírico, é teste mesmo para ver se funciona. A cultura e o universo físico e biológico afetam o meio ambiente do administrador. Então, físico e biológico, né? Muita coisa, talvez poderia se traduzir biologia em psicologia, né? Do ser humano, e isso afeta o ambiente administrativo. Como ciência ou arte, a teoria da administração não precisa abarcar todo o conhecimento para poder servir de fundamentação científica aos princípios de administração. Você não precisa ter o controle do todo, até porque isso é impossível. Então vamos lá, as características da teoria neoclássica. A primeira característica é a ênfase na prática da administração, ou seja, você ter a figura do administrador mesmo, aquele que pratica a administração na organização. A segunda característica é a reafirmação relativa dos postulados clássicos. Então, você tem uma reafirmação de tudo que foi estudado na teoria clássica, mas relativizando isso, né? Não é bem como estava lá. Como a gente já disse, é um refinamento que a gente está fazendo. Por isso é neoclássica, nova teoria clássica. ênfase nos princípios gerais de administração, ênfase nos objetivos e nos resultados, e ecletismo da teoria neoclássica. Ou seja, ecletismo, quando você é um eclético, porque você se dá bem com várias outras teorias, você aborda vários assuntos, sejam eles da onde for. Então, o administrador como técnica social consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. E o bom administrador é, naturalmente, aquele que possibilita ao grupo
alcançar seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos, ou seja, sendo eficiente, e de esforço, e com menos atrito com outras atividades úteis. Então, para você produzir e alcançar objetivos eficientemente e eficazmente, você nem sempre precisa ter atrito com outras atividades que compõem o nosso mundo. Até muito porque o administrador, uma das principais funções do administrador hoje é o de agregar, é o de conseguir dirigir os talentos. O negócio do administrador é colocar a máquina para funcionar em direção a um objetivo comum. Então a gente tem os aspectos administrativos comuns às organizações. Aspectos principais das organizações. Quanto aos objetivos, então é um aspecto. As organizações não vivem para si próprias, mas são meios, são órgãos sociais que visam a realização de uma tarefa social. Afinal de contas, as organizações elas só existem para atender a uma necessidade humana. Então ela trabalha para o ser humano e ela é constituída por seres humanos também. O objetivo da organização está fora dela e é sempre uma contribuição específica para o indivíduo e a sociedade. Então, a organização só existe porque existe a sociedade que vai consumir produtos ou serviços dessa organização. Quanto à administração, todas as organizações são diferentes em seus objetivos, em seus propósitos, mas são essencialmente semelhantes na área administrativa. Todas elas exigem uma reunião de muitas pessoas que devem atuar em conjunto e se integrar em um empreendimento comum. Como eu disse, a organização são feitas de pessoas. E o administrador, ele tem que fazer com que essas pessoas caminhem para um objetivo comum. Isso que pregava a teoria neoclássica. Quanto ao desempenho individual, o desempenho individual é a eficácia do pessoal que trabalha dentro das organizações. São os indivíduos que fazem, decidem e planejam, enquanto as organizações são ficções legais, pois, por si só, nada fazem, nada decidem, nada planejam. Ou seja, por maiores que sejam as organizações, com muito maquinário, com muita coisa, é o ser humano que decide, que planeja o que vai ser feito com aquilo. Não é a organização por si própria. Então a gente precisa desse ser humano lá dentro. Então, abordando um pouquinho mais detalhado sobre eficiência e a eficácia. Então tem esse quadro aqui que nos diz o seguinte: eficiência é a ênfase nos meios. Eficácia é a ênfase nos resultados. Eficiência é fazer as coisas, corretamente as coisas. A eficácia é fazer as coisas certas. Eficiência é resolver problemas. Eficácia é atingir objetivos. Eficiência é salvaguardar os recursos. A eficácia é otimizar a utilização dos recursos. Eficiência é cumprir tarefas e obrigações. Já a eficácia é obter resultados. Eficiência é treinar os subordinados. A eficácia é dar eficácia aos subordinados. Eficiência é manter as máquinas. Eficácia é ter máquinas em bom funcionamento. Eficiência é presença nos templos. Eficácia é prática dos valores religiosos. Eficiência é rezar. Eficácia é ganhar o céu. Eficiência é jogar futebol com arte. Eficácia é ganhar a partida. Então a gente percebe aí que eficiência e eficácia nem sempre elas vão caminhar junto. Você pode ser eficiente sem ser eficaz. Como? Eu rezei todos os dias, mas eu não fui para o céu. Ah, professor, então eu posso ser eficaz sem ser eficiente se eu não rezei um dia na minha vida? Fiz boas ações e com isso eu fui para o céu. Então não fui eficiente, eu rezei um dia ou outro, né? Vamos pôr assim. Mas eu fui bastante eficaz. Professor, mas tem como ser ineficiente e ineficaz? Tem. Eu não rezei dia nenhum e não fui para o céu. Mas também tem como a gente buscar excelência. Rezei todos os dias e ganhei o céu. Então aí eu fui atingir a excelência. Fui 100% eficiente e 100% eficaz. Bom, mas vamos falar dos princípios básicos de organização. Então os princípios fundamentais da organização formal são a divisão do trabalho. Então, para ser eficiente, a produção deve basear-se na divisão do trabalho, que nada mais é do que a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto
em uma série de pequenas tarefas que o constituem. Temos também a especialização. Cada órgão ou cargo passa a ter funções e tarefas específicas e especializadas, assim como lá na teoria clássica. Lembra que isso aqui é um refinamento da teoria clássica, né? Hierarquia. A pluralidade de funções impostas pela especialização exige o desdobramento da função de comando, cuja missão é dirigir todas as atividades para que essas cumpram harmoniosamente suas respectivas missões. Sobre hierarquia, eu vou falar um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais detalhado. Então dá uma segurada aí, porque hierarquia é importantíssimo, porque sempre existiu, provavelmente sempre vai existir hierarquia. Amplitude administrativa. A amplitude administrativa ou amplitude de comando ou ainda amplitude de controle significa o número de subordinados que o administrador pode supervisionar. Então a gente vai ver mais na frente uma figura que explica muito bem essa amplitude administrativa. Mas vamos falar antes então da hierarquia. A hierarquia, né, para a gente transformar aquelas palavras em uma figura, a gente pode imaginar então uma pirâmide para a hierarquia. Então, dentro da administração, você tem, dentro dessa pirâmide administrativa, você tem o nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional. Onde, no nível institucional, estão o presidente e diretores, no intermediário, os gerentes, e no operacional, os supervisores. Isso a gente está trazendo numa forma totalmente clássica. Os nomes em si, eles podem variar, tá? A nomenclatura. Isso tudo é administração. Então, você vê, no topo da pirâmide, você tem lá o presidente e os diretores, que comandam os gerentes, que comandam os supervisores, que, por sua vez, vão comandar os funcionários e operários, pessoal não administrativo, que é o pessoal da operação, ou o pessoal que executa. Então, isso aí traz muito da hierarquia. Ela geralmente geralmente não, ela é vertical nesse sentido, para que possa-se ter uma linha de comando bem delimitada, né? À vista do que aconteceu na teoria clássica também. Bom, então quando a gente fala dentro da hierarquia sobre autoridade, a gente já pensa, autoridade é alocada em posições da organização e não em pessoas. Então é o cargo que tem autoridade, não a pessoa que tem autoridade dentro da organização. Autoridade é aceita pelos subordinados. Ou seja, eu aceito que eu tenho um líder, um chefe que está me dando ordens, essa autoridade pode ser legal, é uma autoridade legal. A autoridade flui abaixo por meio da hierarquia verticalizada, ou seja, a autoridade ela sempre vem de cima para baixo. Lógico, a gente sabe, a gente está falando dentro da estrutura formal, a gente sabe que dentro de grupos informais também existe um certo nível de autoridade entre membros do próprio grupo. Temos também a responsabilidade, junto com a autoridade, geralmente, ou sempre, vem a responsabilidade. Então a gente tem, significa o dever de desempenhar a tarefa ou atividade para o qual a pessoa foi designada. O grau de autoridade é proporcional ao grau de responsabilidade assumida pela pessoa. Então, quanto maior a autoridade, maior vai ser a sua responsabilidade. Não é só mandar, você tem que responder pelo que você está mandando fazer. Mas temos também a delegação. Então, você pode delegar a tarefa inteira, delegar a pessoa certa, às vezes, para aquela tarefa. Delegar responsabilidade e autoridade, pode também? Pode. Às vezes você é um supervisor, tem que se retirar e vai deixar lá um líder no comando. Proporcionar informação adequada, manter a retroação, ou seja, aquele feedback, avaliar e recompensar o desempenho. Agora, sobre a amplitude administrativa, aí a gente tem a área de autoridade em função do nível hierárquico. Então, a gente pode dividir isso aqui também em 3, onde eu vou ter lá em cima, no topo, os diretores. Ver como é que isso muda, né? Então, o diretor ele vai ter uma certa amplitude administrativa. O gerente, por sinal, vai ter a sua também. E o supervisor vai ter a sua área de autoridade também, menor do que a dos diretores e presidentes. E por aí vai. Bom, falamos dos princípios básicos de organização. Agora, outra novidade que traz a teoria neoclássica da administração é a questão da centralização versus descentralização. Então, a gente tem aqui uma imagem tirada do livro de Chiavenato,
da organização centralizada. Ou seja, a gente tem toda uma estrutura que ela está sendo pensada justamente como eu parto de um principal, tenho depois o segundo nível de centralização, no segundo nível, e depois um terceiro nível, quarto, quinto e aí por diante. Mas todas as decisões vão estar aqui, ó, centralizadas no comando da organização. Bom, mas a gente pode ter também uma organização, então, descentralizada. Embora tenha a figura lá ainda do presidente, mas às vezes essa delegação aos departamentos permite que eles tomem suas próprias decisões. Lógico que aqui, quando se define a estratégia da empresa, esses terão que seguir para atingir esse objetivo estratégico. Mas os caminhos a seguir para que isso possa ser atingido, muitas vezes, né, você pode delegar toda a autoridade e responsabilidade para que esse objetivo seja alcançado. Com isso, você está descentralizando a cadeia de comando, permitindo que outros aí possam estar comandando também, né, da sua forma, dependendo da sua área. Até porque, quando a gente fala nisso aqui dá um exemplo de organização centralizada quando ela ocorre na mesma localidade. Quando a gente tem localidades distintas, talvez eu esteja falando aqui da região norte, aqui da região sul e aqui da região amazônica. E aí tem culturas diferentes, tem uma série de fatores que podem estar, que tem que ser tratado localmente. E aí, se você manter a centralização, vai demorar muito isso aí. Mas vamos lá falar então sobre a centralização. Bom, a centralização enfatiza as relações escalares, isto é, a cadeia de comando. Olha, falar em vantagem de centralização, talvez uma das maiores vantagens que a centralização tenha seja a de você ter total controle do que está acontecendo de cima a baixo na organização. Mas centralizar, né, às vezes para uma empresa muito pequena ou uma empresa iniciante, ótimo. Mas como ela vai crescendo, fica inviável você ter uma empresa tão centralizada. Então, vantagens são poucas, mas desvantagens tem algumas. Então, quais são as desvantagens? As decisões são tomadas na cúpula, que está distanciada dos fatos e das circunstâncias. Muitas vezes operações regionais ou continentais que precisam ser tratadas rapidamente. Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas. Aquela questão da cultura, cada região tem uma sua cultura. Então você tem que ter gente local para ter contato, para entender o que está acontecendo. As linhas de comunicação ao longo da cadeia escalar provocam demora e maior custo operacional. Ou seja, eu estou aqui no meu município, para eu tomar uma decisão eu tenho que falar com quem dirige o estado da minha organização naquele estado, e aí ele tem que ver com o administrador regional, que vai ter que ver com o administrador no país, para que esse administrador do país veja com o administrador global. Para aí depois a decisão voltar, uma decisão do município. Talvez quando ela voltar não precise mais da decisão. Né? Já foi. Acabou-se. Né? As decisões passam pela cadeia escalar, envolvendo pessoas intermediárias e possibilitando distorções e erros pessoais no processo de comunicação das decisões. Né? Existem várias formas de se comunicar. Né? Hoje o mais comum é o e-mail, para estar escrito, mas tem o WhatsApp, tem um monte de coisa. E essa informação ela pode se perdendo e se modificando ao longo da cadeia, dependendo do tamanho da cadeia. É meio telefone sem fio mesmo. E aí até voltar, imagina o seguinte. Você pode ter que ter um e-mail original que eu mando para alguém. Esse alguém vai escrever alguma coisa e mandar para cima, o outro para cima. Daqui a pouco tem um e-mail de 10 páginas, onde o principal está lá embaixo e ninguém vai acabar lendo. As informações podem se perder. Agora vamos falar então da descentralização. A descentralização faz com que as decisões sejam pulverizadas nos níveis mais baixos da organização. Então, elementos que concorrem para aumentar a descentralização. Complexidade dos problemas organizacionais, ou seja, as organizações que eram antes locais agora estão continentais, globais, né? Então estão muito complexas. Delegação de autoridade, mudança e incerteza, o tempo todo o cenário muda, embora tenha uns cenários que mudam mundialmente, tem hora que muda localmente. E a estabilidade, né? Em tempos de estabilidade, a descentralização ela funciona mais rápido, porque você tem as operações descentralizadas e elas podem tomar atitudes
de acordo com a estabilidade que está na sua região, mesmo que seja uma pandemia global. Então, ó, vantagens da descentralização. Os gerentes ficam mais próximos do ponto onde se devem tomar as decisões. Óbvio, né? Está todo mundo mais perto, é mais legal, mais fácil. Aumenta a eficiência e a motivação, aproveitando melhor o tempo de aptidão dos funcionários, evitando que fujam a responsabilidade por ser mais fácil recorrer à matriz ou ao chefe que está ali todo mundo pertinho. Melhora a qualidade das decisões à medida que seu volume e complexibilidade se reduzem, aliviando os chefes principais do excesso de trabalho decisório. Ou seja, não é tudo que eu vou ter que reportar ao meu diretor mais. Eu posso tomar algumas decisões aqui no meu nível. Reduz a quantidade de papelório do pessoal dos escritórios centrais e os gastos respectivos. Hoje em dia, né, falando em papelório, está até uma coisa meio demodê, né? Hoje em dia está tudo eletrônico, né? Mas ainda existe papel. Os gastos de coordenação podem ser reduzidos devido à maior autonomia para tomar decisões. Então, eu posso tomar decisão local, não sem impactar a decisão global da empresa. Permite a formação de executivos locais e regionais mais motivados e conscientes de seus resultados operacionais. É lógico que se eu sou de uma região, eu fui escalado para aquela região e eu conheço aquela região, as minhas decisões provavelmente podem ser as mais assertivas para aquela região em si. Bom, mas temos também desvantagens, né? Infelizmente o céu não é só de brigadeiro. Falta de uniformidade nas decisões. Então, é comum, né? Imagina preço, eu estou dando desconto aqui na minha região, mas em outra região não tem desconto, o preço é muito mais caro. E aí como é que isso fica? Lógico, vão ter decisões que não vão caber ao local, né? Tem decisões que são globais da empresa. Insuficiente aproveitamento dos especialistas. O que acontece? Você pode ter alguém muito bom na sua região, que talvez as outras regiões não vão saber, porque ele é muito bom, mas quem conhece é só a gente aqui da nossa região. De repente, por ser muito centralizado, pode ficar dificulta um pouco dele aparecer globalmente, né? Então você está desperdiçando aquele talento que poderia estar contribuindo muito mais para a organização a nível global do que a nível local. Falta de equipe apropriada no campo de atividades. Então, por ser, isso remete ao de cima. Às vezes eu não tenho uma equipe, eu preciso de alguém para fazer tal coisa, eu não tenho, e a outra região tem esse especialista lá já, e aí às vezes eu não consigo contratar um, fico deficiente, sendo que tem outro que pode estar, às vezes, um pouco ocioso, ou mesmo porque está fazendo pode ser aplicado a mim, na minha região. Mas eu não estou sabendo, não conheço, e aí eu não posso cometer isso é um erro, né, de bom uso de equipe, de utilização de mão de obra. Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa primeira parte sobre teoria neoclássica da administração. Vai ter a parte 2 ainda. Espero que você veja a parte 2, que você goste, continue lá, né, comentando os vídeos, dando um like ou dislike, a gente não gosta de dislike, mas também faz parte. Mas deixa seu like, se inscreve no canal, adiciona o sino lá, porque sempre a gente vai estar trazendo conteúdo novo para você. E aguarde, então, a teoria neoclássica da administração, parte 2. Até mais, bye bye, tchau, tchau.